A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado pelo privilégio de compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus. E hoje eu trago um assunto empolgante, necessário, vital para a sua vida, para a sua família e para a Igreja Evangélica Brasileira. Hoje eu quero conversar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Não há conversão sem o Espírito Santo. Não há igreja salva sem o Espírito Santo. Não há avivamento sem o Espírito Santo. Não há cristianismo sem o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer, à luz da Bíblia, a pessoa, o ministério e a obra do Espírito Santo. Participe deste programa, assista este programa, ouça esta mensagem, porque certamente há algo de Deus para o seu coração e para toda a sua família. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Eudes Coelho, pastor jubilado da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre exemplo, e o senhor tem sido um exemplo no seio da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo aqui no Verdade e Vida, reverendo Eudes. Obrigado, Daniel. Obrigado. Espero que suas palavras correspondam à realidade. Por que a Igreja precisa de exemplos nos dias atuais, reverendo Eudes? Bem, a Igreja sempre precisou de exemplos, mas nos dias atuais muito mais, porque estamos perdendo referenciais de vida, referenciais de comportamento. E mais do que nunca a Igreja está vivendo uma sociedade materializada, onde todas as coisas são relativizadas, não há mais absoluto, nem Deus é absoluto, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Então, a Igreja, nos dias que nós vivemos, mais do que nunca, repito, ela precisa de modelos, de referenciais. O ministro, eu acho que precisa ser um referencial ainda maior. E quais as qualidades básicas para um ministro? Eu faço essa pergunta porque, recentemente, antes e depois do nosso programa, apareceu uma propaganda de um seminário onde aquele que fazia, para mim aquilo era um comercial, falava acerca de que um ministro se formava por correspondência em 90 dias e que aquele ministro ia fazer a igreja dele crescer de 50 para 500 membros. Quais as características básicas de um ministro da Palavra de Deus, de um pastor verdadeiro? Bom, primeiro não é dessa escola, não é. Posso falar dos ministros presbiterianos que só ingressam no seminário, via de regra, depois de 18 anos de idade, com o segundo ciclo completo, segundo grau completo. Se submetem a um vestibular, hoje unificado, no Brasil inteiro, e levam 4 anos, se for o curso diurno, ou 5 anos, se for o curso noturno, para então receber o título de bacharel em teologia. Não significa que é pastor, porque quem faz o pastor, na realidade, é Deus no campo, na seara. Mas ele sai com um instrumental básico para manusear a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e transmitir para a coletividade aquilo que ele adquiriu. Então, isso leva, pelo menos aí, no meu cálculo, 5, 10, leva uns 14 anos para você ter uma pessoa preparada para o ministério. Por que um bom exemplo vale mais do que até mesmo do que uma pregação, do que um ensino? É a mesma forma que uma imagem, uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Via de regra, nós copiamos desde a infância aquilo que vemos e não aquilo que ouvimos. Então, o exemplo pessoal, ele contagia muito melhor e mais forte do que o simples blá, blá, blá. Por exemplo, eu posso subir ao púlpito e ficar falando durante 1 hora, mas ao descer do púlpito, a minha vida não corresponde ao meu blá, blá, blá.
há uma discrepância infeliz entre alguns pregadores, não posso mencionar ninguém, mas generalizando também, entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive. Então, eu posso falar de família no púlpito, como uma família deve ser criada, conduzida, os filhos orientados, mas como é que eu conduzo a minha família, a minha casa? No meu caso, por exemplo, eu tenho 5 filhos. Pela graça de Deus, criei os 5 filhos, todos estão formados, todos estão casados, hoje estou acompanhando o crescimento de 12 netos e, graças a Deus, todos na igreja, espontaneamente, porque creem no Jesus que eu creio. Amam e esperam o Jesus que eu amo e espero. E por que a nossa atitude, os amigos telespectadores estão querendo saber, por que a nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Cristo? É o modelo principal, né? O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o nosso modelo principal é a pessoa santa, sagrada do Senhor Jesus Cristo. É um esforço que nós vamos fazer, porque ser igual a Jesus não é fácil. Ser puro, ser perfeito. Mas na nossa fragilidade, na nossa limitação humana, nós temos que nos aproximarmos mais e mais de Cristo. Pisar onde ele pisou, falar como ele falou, viver como ele viveu, viver em santidade de vida. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida e gostaria de encerrar a nossa entrevista, antes de ouvirmos essa mensagem musical, que o senhor desse uma mensagem aos nossos amigos telespectadores que agora nos ouvem. Com prazer. Uma pessoa que eu respeitei durante muitos anos era um engenheiro, arquiteto e também pastor, chamado Diniz Prado de Azambuja Neto. Hoje está na glória com o Senhor. Mas ele tinha uma frase que era um trocadilho abençoado e abençoador. Ele dizia, a tua vida com Cristo é uma vitória constante, não obstante as aparentes derrotas. Mas a tua vida sem Cristo é uma derrota constante, não obstante as aparentes vitórias. Escolha. Muito obrigado, reverendo. Ouçamos essa música e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Por que não crer? Por que não crer? Deus criou toda a terra e criou o céu. Não há por que você não crer. Se tornou humano, da Virgem nasceu. Não há por que você não crer. Quando ainda jovem, aos sábios falou e maravilhados a todos deixou. Certo estou, porque fez o que ele fez. Não há por que você não crê. Não sim, veja tudo que ele fez. Não há por que você não crê. Por que não crê? Por que não crê? Por que não crê? Ele deu vista aos cegos, fez o coxo andar. Não há por que você não crê. Fez demônios fugirem ao ouvir sua voz. Não há por que você não crê. E falava com poder que venha do Pai ao viver uma vida de puro amor. Certo sou, porque fez o que lhe fez. Não há por que você não crê. Sim, veja tudo que ele fez. Não há por que você não crê. Por que não crê? Por que não crê? Por que não crê? Eu quero conversar com você hoje sobre um dos temas mais importantes da Palavra de Deus,
quero conversar com você sobre a necessidade que a Igreja de Cristo tem da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Nós cristãos cremos na Trindade, cremos que Deus é um só, da mesma substância, mas em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, na história da Igreja, nós temos visto um aspecto curioso de não se dar a devida ênfase na pessoa e na obra do Espírito Santo, pelo menos nos 19 primeiros séculos da história da Igreja. Por exemplo, quando você pega um dos mais importantes documentos da Igreja, que é o Credo Apostólico, você vê a definição de fé, creio em Deus Pai, e aí é uma descrição de quem é o Pai, dos seus atributos e das suas obras. Quando se fala que crê em Jesus Cristo, há uma descrição completa dos seus atributos e das suas obras. Mas quando o credo apostólico vai falar do Espírito Santo, diz, creio no Espírito Santo, ponto. Não se fala nenhuma palavra sobre seus atributos, nem sobre suas obras. Durante o período dos pais da Igreja, nós não tivemos nenhuma obra relevante, importante, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, até porque aquele era um período das grandes discussões conciliares acerca da cristologia. No período da Reforma, nós temos João Calvino, que escreveu as Institutas da Religião Cristã, em 4 volumes, em 4 livros, e no seu terceiro livro das Institutas da Religião Cristã, João Calvino tratou da doutrina, da pessoa e da obra do Espírito Santo, e ele foi considerado como teólogo do Espírito Santo no período da Reforma. No século XVII, o puritano John Owen, que foi considerado a maior expressão intelectual do protestantismo inglês, escreveu uma obra referenciada, uma obra muito intensa, muito densa sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Já no século XX, o pastor, teólogo, primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, escreveu uma outra obra de grande fôlego teológico sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. No século XX, também nós assistimos à explosão do movimento pentecostal em 1906, nos Estados Unidos. E a partir daí, nós temos visto um outro aspecto curioso, mas também preocupante, é que há um certo desvio grave, sério, sobre a questão da doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo. Quando muitas pessoas têm ensinado que a marca, por exemplo, de uma vida cheia do Espírito são os dons do Espírito e não o fruto do Espírito. Eu concordo com o grande pastor e teólogo J.I. Packer quando disse que o Espírito Santo tem o ministério do holofote. O propósito do Espírito Santo não é glorificar a si mesmo. O Pai enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi enviado para exaltar Jesus, para glorificar Jesus, e para ensinar-nos ou lembrar-nos aquilo que aprendemos de Jesus, para revestir a igreja de poder, para que esta igreja viva uma vida cristocêntrica e proclame com poder o nome de Jesus. Hoje eu gostaria de, resumidamente, conversar com você sobre a obra do Espírito Santo. A primeira coisa que é preciso enfocar é que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do seu pecado. Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, disse Jesus. Não há possibilidade sequer de uma pessoa neste vasto universo, neste vasto planeta, ser convertido a Jesus, a não ser que o Espírito Santo
o convença de pecado. O pregador inglês Charles Haddon Spurgeon disse que era mais fácil acreditar que um leão se tornaria vegetariano do que acreditar que um pecador se convertesse sem a obra do Espírito Santo. Segunda coisa, o Espírito Santo é aquele que produz e gera em nós a questão da regeneração. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O homem precisa ser lavado pela lavagem da regeneração do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem opera essa transformação profunda e radical do novo nascimento, que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, que muda as disposições íntimas da alma para que o homem possa nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. Mas ainda, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que sela o homem para o dia da redenção. Quando você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem como selo e como penhor na sua vida. O selo é um símbolo de algo inviolável. Então, no momento que você crê no Senhor Jesus, você se transforma em propriedade exclusiva de Deus. Você não pode ser mais violado, ou seja, ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, nenhum deles perecerá, ninguém as arrebatará das minhas mãos. É assim que Jesus garante a salvação e a vida eterna às suas ovelhas, porque essas ovelhas têm o selo do Espírito Santo. Mas ainda o selo é sinal de genuinidade. Nós verdadeiramente somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo nos dá o privilégio de nascermos de novo, muda a nossa vida, muda o nosso coração e recebemos então um novo nome, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Mas ainda, o selo não apenas ele é um símbolo daquilo que é inviolável e daquilo que é genuíno, mas o selo fala daquilo que é propriedade exclusiva. Nós, no momento em que cremos no Senhor Jesus, tornamo-nos propriedade de Deus, tornamo-nos membros da família de Deus, tornamo-nos ovelhas de Cristo, tornamo-nos habitação de Deus, habitação do Espírito, tornamo-nos herança de Deus, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. E o nosso nome então é escrito no livro da vida. Recebemos também o penhor. O penhor é uma palavra muito interessante, era a mesma palavra para anel de noivado. Ou uma palavra do mundo comercial, quando você vai comprar um objeto e paga a primeira prestação, como garantia de que você efetuará o pagamento até o fim. Pois quando você creu no Senhor Jesus, o Espírito Santo veio morar em você, veio selar você como penhor de que o Deus que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas mais, diz a Bíblia que o Espírito Santo é aquele que veio para nos santificar. No momento em que você recebeu nova vida em Cristo, este é um fato consumado. Você nunca mais perde esta bênção de uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus. Uma vez salvo, sempre salvo. É Deus quem garante essa salvação. Mas essa transformação, ela é progressiva. Na justificação, você foi salvo da condenação do pecado. Na santificação, você é salvo do poder do pecado. E na glorificação, você será salvo da presença do pecado. De tal maneira que a santificação é um processo. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo pelo Senhor, o Espírito. Nós somos salvos pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Esse processo glorioso, onde Deus vai mudando, transformando a nossa vida, até chegarmos à estatura da varonilidade do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, o Espírito Santo também opera em nós, nos dando dons espirituais.
nos capacitando para o serviço. Recebemos dons não para nossa exaltação, não para nos abastecermos individual e pessoalmente, recebemos dons do Espírito para servirmos, para sermos bênção, para sermos servos, para sermos instrumentos, para suprirmos as necessidades uns dos outros e assim todo o corpo ser edificado como casa e morada de Deus. Mas mais, a Bíblia diz que o Espírito Santo também veio nos dar o fruto do Espírito. Ele veio produzir em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. A Bíblia diz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é o fruto do Espírito, ou seja, a expressão do caráter de Cristo, operado pelo próprio Espírito de Deus na nossa vida. Mas ainda, o Espírito Santo veio para realizar uma gloriosa obra, revestir a sua igreja, a igreja de Cristo, de poder. De poder. A Bíblia diz que Jesus Cristo prometendo aos seus discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja recebe poder para viver. A igreja recebe poder para morrer. A igreja recebe poder para perdoar. A igreja recebe poder para testemunhar. A igreja recebe poder para pregar. A igreja recebe poder para viver uma vida extraordinária no ordinário da vida. O Espírito Santo é absolutamente indispensável para você viver plenamente, de uma forma maiúscula, a vida cristã. O grande pregador Charles Haddon Spurgeon, quando ia pregar no tabernáculo em Londres, ele subia os 15 degraus da sua igreja dizendo: eu dependo do Espírito Santo, eu preciso do Espírito, eu necessito da obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que o propósito de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. É que você viva uma vida extraordinária. É que você viva não na força da carne, mas na força do poder do Espírito Santo de Deus. Você não precisa viver uma vida medíocre. Você não precisa viver uma vida pobre. Você não precisa viver uma vida rasa, uma vida seca e árida. Você pode desfrutar da plenitude do Espírito Santo de Deus. Você pode viver uma vida maiúscula, uma vida plena, uma vida abundante, superlativa. Você pode viver a plenitude da graça de Deus e do poder de Deus. Este é o plano de Deus. Este é o projeto de Deus na sua vida. Nem o próprio Jesus abriu mão deste poder. Ele foi revestido com o Espírito Santo no seu batismo. Cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto e venceu a Satanás. Cheio do Espírito Santo, ele retornou a Galiléia. Cheio do Espírito Santo, ele tomou o rolo do livro de Isaías em suas mãos e disse: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar e para curar. E a Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, ele realizou o seu ministério de pregação, de ensino e de tantos prodígios. E este mesmo poder ele prometeu à sua igreja. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E diz a Bíblia que aquela igreja, então, em oração, esteve ali unanimemente buscando e esperando esta promessa do Pai, o enchimento do Espírito, o derramamento do Espírito. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio com poder sobre eles, veio de forma audível, veio de forma visível, veio de forma soberana, e eles todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir daí, a igreja cobrou coragem, ânimo, vigor, ousadia, e aquela igreja saiu pelo mundo afora, anunciando o poder do Evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas iam sendo salvas às centenas e aos milhares. Hoje, a igreja evangélica brasileira precisa urgentemente de receber a unção, o poder, a plenitude do Espírito Santo de Deus para viver uma vida santa, para viver uma vida fiel, para viver em obediência, para viver no projeto de Deus, para fazer a obra de Deus, na unção de Deus e na virtude do Espírito Santo.
Que Deus abençoe sua vida e que você, que a sua família e que a sua igreja experimentem esta plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes fez uma análise histórica acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. Mostrou que essa doutrina foi esquecida nos primeiros séculos e distorcida nos tempos modernos. Abordou também as obras do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos convence do pecado, que ele nos regenera, que ele nos sela para o dia da redenção. Mostrou que ele é o penhor da nossa herança, que ele nos santifica e nos dá dons espirituais. Ele nos reveste de poder para fazermos a obra de Deus. E finalizou conclamando a mim e a você e a toda a igreja a buscar a plenitude do Espírito. Que esse seja o meu e o seu anseio e que Deus nos abençoe nesse propósito. Nós precisamos do Espírito Santo. Esse foi o tema da mensagem de hoje. E você deseja adquirir, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e acesse a nossa loja virtual. E ali adquira essa uma das 161 mensagens que aqui já foram pregadas. Ouça o recado do reverendo Jeremias Pereira, tem para abrir a página e ver lá. Faça a sua doação. Clique em cima, imprima o boleto. Ou então, você vai ao Banco do Brasil, conta 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3 e faça a sua doação. Você está fazendo uma semeadura. Toda semeadura dá fruto. Deus te abençoe e Deus te torne um doador. Neste domingo, você é o convidado especial do programa para visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Escola dominical, com classe para todas as idades e culto matutino, sempre começando por volta das 9 horas. E culto vespertino, 18 e 19 horas. Se não houver uma IPB perto da sua casa, escolha uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada com fidelidade. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá. E que Deus muito o abençoe. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.